Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast da Filtrando Andorinha. Vocês já conhecem, eu me chamo Mari Mendes e hoje a nossa entrevista é com ele, o chefe Leonardo Antunes. Hoje vamos falar sobre a história da Filtrando Andorinha. Leonardo, conta pra gente, nesses 44 anos de empresa, como tudo começou? Começou na década de 70, mais ou menos, com meu pai. Ele começou a fabricar alguns produtos num fundo de um restaurante, que era da família. Fazia os reguladores de freio, umas alavancas de câmbio, fornecendo direto para a Toyota, que era do lado da rua. Hum. Depois ele começou a sentir uma necessidade no mercado de fabricação de alavancas de câmbio, só que para veículos populares, como Gol, Fusca, Brasília. E foi assim que começou a linha Andorinha, então, no quesito de peças automotivas? Sim, foi dessa forma que começou. Começou com a parte de alavancas de câmbio. Os reguladores de freio, ele acabou estendendo isso também para a linha de Fusca, Brasília, Uhum. Kombi e alguns outros veículos que não utilizavam isso. Depois vieram tuchos de vela, alguns outros produtos que ele foi agregando, porque as máquinas eram similares, então ele conseguia Uhum. fazer esses mesmos produtos, nas mesmas máquinas. Mas e aí, como surgiu a linha de macacos que nós temos hoje? Na época, ele comprou uns ferramentais de uma indústria que já produzia macacos, só que Uhum. eles faziam para a montadora. Então, ele comprou esses ferramentais, começou a produzir os macacos e vendeu no nosso mercado de aquisição, porque ele já tinha os clientes. Uhum. Né? Depois de um tempo, ele introduziu uma linha de bar estabilizador também. Uhum. Fazia para o mesmo segmento de veículos, Gols, Kombi, Fusca, Variant, enfim. Ah, legal, mas não parou por aí, né? Não, já na minha gestão, eu comprei uma indústria que fabricava chaves de roda. E era um produto que tinha tudo a ver com macaco, né? Uhum. Até alguns clientes na época pediam pela chave de roda, né? Você fabrica macaco, a chave de roda tem tudo a ver, é o mesmo cliente, Uhum. o mesmo mercado. Então eu busquei, comecei a procurar uma indústria. Achei na minha indústria que estava vendo, comprei e comecei a Uhum. produzir as chaves de roda que a gente tem hoje. Nessa época, você trabalhava com essa linha de produtos em quais tipos de clientes? Nessa época, eu já trabalhava com distribuidores. Eles já me compravam as linhas de produtos que eu produzia na época. Então, eles já compravam as alongas de câmbio, os reguladores de freio, as barras stabilizadoras, os macacos. E eu introduzia as chaves de roda, junto com todo o portfólio. E os filtros, como que surgiu? Em 2010, eu estava em busca de novos negócios. Eu queria comprar uma empresa ou uma linha de produtos, enfim. E aí surgiu essa empresa ela estava em funcionamento. E ela tinha uma linha de filtros de ar, óleo e combustível para auto. Tinha uma coisa de linha pesada também. E aí eu adquiri ela nessa época. Uhum. Só que ela tinha muito problema de gestão, muito problema organizacional. E que tipo de dificuldade essa empresa tinha de gestão? A empresa não tinha nenhum processo criado. Ele simplesmente produziu. Então, a empresa, para você ter ideia, não tinha, tinha apenas um computador, na verdade, Uhum. porque era uma obrigação, precisava emitir uma opção eletrônica já na época. Mas era um único computador que tinha na empresa. Todo o resto era feito no caderno. Então, Uhum. toda a parte de vendas, financeiro, tudo era Tava tudo em papel. tudo no papel. E não tinha nenhuma gestão na empresa. Eu tive que adquirir a empresa sem ter nenhum conhecimento na área, no Uhum. segmento, no produto, sem nenhum processo feito, tudo zero. E o que você fez para recuperar? Eu internalizei a empresa primeiro, eu fui trazendo uma parte para dentro do meu galpão, porque ela era lá em Guarulhos. Então, no início, eu ainda fiquei nessa transição, eu ficava meio período na Leopoldina e meio período lá em Guarulhos. Só que tinha muito problema, tanto com funcionário, com máquinas, os próprios processos que não existiam, enfim. Então eu fui trazendo isso tudo para dentro do meu galpão, na Leopoldina. Com isso, para eu poder ganhar conhecimento Uhum. no, dentro da fábrica desses produtos novos, eu ficava a parte da manhã
fazendo meu serviço administrativo, ia para a fábrica, descia, ficava até o final do expediente, trabalhando junto com os funcionários, para entender realmente como que funcionava, como que era montar um filtro, como que era produzir, enfim. E eu lembro que nessa época eu trabalhava 17, 18 horas por dia, de segunda a Bastante tempo. segunda a segunda, sem parar. Então imagina, eu peguei uma empresa, estava operando, estava vendendo, estava comprando, tinha diversos problemas, eu tive que fazer a mudança dos setores para dentro do meu galpão, e sem nenhum processo, sem conhecer nada do produto, sem nem ter ideia de como era feito um filtro. Então, Você ficou muito tempo nessa parte, assim, de ficar administrando os dois setores? fiquei alguns anos. Porque eu comprei a empresa, desembolsei um mega capital na época, para poder adquirir a empresa. Eu ainda não tinha recursos o suficiente para estruturar a empresa, né, para ter níveis de liderança, de gerência, nada. Então, era tudo comigo. Né? Putz, faltava um parafuso, eles iam me procurar. Então era tudo com você, era muito mais informação, né? E você fez alguma mudança nessa empresa, nesse processo? Tudo. Na verdade, a empresa, do jeito que ela era, não existe mais. Ainda mais hoje, né, que está tudo automatizado, mas na época eu peguei o processo exatamente como ele era feito, né, como eles trabalhavam, da forma que eles trabalhavam. Eu enxergava que aquilo estava errado, mas eu, por hora eu decidi não mudar. Eu tinha muita coisa para resolver. Na verdade, eu não conseguia me envolver com mais um problema. Né? Então eu fui rodando, fui colocando os pedidos em ordem para poder atender aos clientes. E aos poucos, quando eu já tinha mais conhecimento do produto, de como era feito, de como era industrializado, eu fui criando, obviamente, todos os processos em papel, né? Não é papel, mas colocando isso tudo dentro do computador. Fui contratando pessoas, fui estruturando, eu passei a ter um PCP, que eu não tinha PCP, que é um planejamento de produção. Eu passei a ter uma pessoa que se destacava muito na linha de produção, e aí eu coloquei ela como líder. E com isso eu fui conseguindo ter um pouco mais de estrutura e sair um pouquinho do processo para poder melhorar outras partes da empresa. Para poder fazer tanto a parte da gestão, né, que não existia, quanto a parte de processos mesmo e melhorias de processo. E a fábrica mudou de lugar, né? Como que foi esse processo de mudança da fábrica? Então, na época, eu tive que trazer toda a indústria que eu comprei para dentro do meu galpão. Eu tive que aumentar um pouco o meu galpão lá. Eu tinha uma limitação por conta de espaço. E tudo ficou muito apertadinho. Então eu tinha minha área de produção em um galpão, que era o meu maior galpão, e tinha meu estoque de produto acabado em outro galpão. Já nessa época, foi a época onde eu comecei a produzir para o meu estoque, não mais para o meu cliente, porque eu sofri muito com essa parte na Autolex. Então, quando eu comprei a Autolex, que era essa empresa de filtros, eu tinha que produzir sob pedidos. Então, eu recebia os pedidos do meu cliente e aí eu ia produzir. E isso demandava um setup, um tempo muito grande na fábrica. Eu perdia muito com isso. E aí, aos poucos, eu comecei a estocar. Então, eu olhava quanto eu vendia, quantas peças eu vendia de cada item por mês, foi onde eu coloquei o PCP. E aí, eu comecei a estocar isso. Falei, pô, eu vou começar a produzir pelo menos próximo daquilo que eu venho. E vou colocar no estoque e deixar isso disponível, para não ficar trabalhando com pedidos. E foi o que eu fiz. E aí, eu tive que pegar um galpão, que não caminha mais onde eu estava. Eu peguei um outro galpão, que era próximo, e fazia esse estoque, fazia essa logística. Então, produzia no galpão, carregava o caminhão, levava para o outro galpão, descarregava, e lá era para onde saía toda a mercadoria dos nossos clientes. Com isso, eu fui criando uma estrutura maior dentro da empresa, fui crescendo. Aí eu consegui colocar mais líderes, um líder em cada setor. Depois disso, eu consegui colocar um gerente que cuidava desses líderes, porque eu precisava me desligar um pouco da operação, do operacional mesmo, para poder ficar mais livre, porque eu precisava de um espaço, eu não tinha mais para onde crescer. E estava uma bagunça, era uma zona mesmo.
E eu comecei a procurar, até que a gente achou esse galpão. Eu vim, visitei na época que eu vim aqui, eu ainda, quando eu parei no portão, eu falei assim, isso não é pra mim. Não queria. Não, eu olhei, isso aqui é muito grande, né? Eu falei, isso é muito pra mim. E eu sentei com o antigo proprietário, enfim, acabou me anunciando ali comprando. É, com isso, o prédio precisava de várias adequações para trazer a indústria para cá, né? Então, essa obra levou mais ou menos uns 2 anos. Porque imagina, eu descapitalizei para comprar o galpão. Aí eu tinha que descapitalizar para adequar ele porque eu precisava. Porque ele não tinha nada. Ele não tinha estrutura elétrica, ele não tinha estrutura hidráulica, ele não tinha pneumática, não tinha nada. Mas então, enquanto aqui reformava, o processo lá continuava de fabricação dos produtos. E deu certo? Deu. Foi outro período Difícil. bem difícil, bem corrido. Então, era a mesma coisa. Eu ficava lá até umas 4 horas da tarde, no meu bom dia, E vinha pra cá. ia para o galpão, onde estavam os escadados, olhava como é que estava lá os pedidos, enfim, estava a sequência no que tinha que dar, e aí corria para cá. Então era 3 viagens num dia. E aí ficava É muito cansativo. umas 9, 10 horas da noite depois do lugar. E aí eu fui reformando o galpão, fui adequando ele, fui fazendo o que precisava. Início eu fui trazendo as coisas, né, os meus produtos primeiro, toda a minha parte de acabada. Os estoques, no caso, né? Eu trouxe primeiro toda a parte do estoque. Então eu fiz os porta-pallets na época, colocando no lugar, enfim, e aí trouxe toda a parte do estoque. Então eu me livrei já de um galpão. Sim. Então eu já fiquei só com a indústria e com o meu estoque aqui. E fazia logística, né? De sair com o produto acabado da indústria, da indústria Leopoldina, e trazer para cá, com o caminhão. E depois disso, eu comecei a correr, porque essa logística me tomava muito tempo. Eu tinha muito gasto com isso, porque meu caminhão vinha para cá 3 vezes por dia. Era só um caminhão na época. Era só um caminhão, só tinha um caminhão, né? E ainda bem que era um caminhão mesmo, que era um caminhão grande. Esse é um caminhão. Eu acabei comprando esse caminhão para poder fazer minha mudança das máquinas para cá. Acabou que usou primeiro pro estoque. Então eu comprei esse caminhão com essa ideia, que acabou me servindo também para fazer os produtos, fazer essa logística. E aí eu fui trazendo a fábrica aos poucos, por partes. Então primeiro eu trouxe uma parte de um setor, depois eu trouxe a parte de outro setor, depois eu trouxe o restante de um setor e fui montando as células de produção. Então eu pegava uma linha de produção dentro de um setor e trazia. E montava a linha para funcionar, rodava, começava a rodar com essa. E aí trazia outro setor. E fiz isso até acabar. Nossa, mas que história, tô chocada. Eu não aguentaria esse baque. Mas enfim, me diz por que você preferiu fazer a empresa totalmente interna, sem terceirizar nenhuma etapa, nem nada de fora? Olha, eu cresci dentro da indústria. Eu não sei comprar e vender um produto. Eu olho para um produto e eu sempre, em qualquer produto, eu olho e começo sempre a procurar e entender como ele é produzido, como ele é feito. Então eu gosto disso, eu tenho prazer nisso. Eu não tenho prazer nenhum em comprar algo e vender. Então, isso é um diferencial da Filtrandorinha hoje, né? Porque a grande maioria, por uma questão de ter uma lucratividade maior, acaba abandonando a produção dentro do Brasil e traz os produtos da China. E eu valorizo bastante a produção nacional, eu valorizo bastante o povo brasileiro. Eu tenho orgulho de ter uma indústria nacional, uma indústria brasileira. Então, quando eu pego um produto para desenvolver e a gente começa a fazer um lançamento, eu faço engenharia de reversa dele, eu só faço ele se eu consigo produzir ele inteiro. Eu aceito terceirizar a embalagem, mas se eu tiver algum componente dentro do produto que eu não consiga produzir e eu quero fazer esse produto, eu vou atrás de máquina, equipamento. Eu acho que tudo aquilo que a gente consegue ter domínio, principalmente de produção, se torna muito mais confiável. A gente consegue trazer uma qualidade melhor para os nossos clientes
uma segurança maior de que a gente vai ter um produto, que não vai ter atraso, não entrega, enfim. Então a gente observa que o foco total aqui é a questão da qualidade, ter maior controle da fabricação desses produtos, né? Um fato importante é que nós sabemos que Filtran é uma linha e Andorinha é outra. E hoje o nome é Filtran Andorinha, a junção dessas duas linhas, não é mesmo? Fala mais um pouquinho sobre esse novo nome. Na verdade, não são duas linhas de produto. Na verdade, a Andorinha é a matriz, né? É a empresa que meu pai fundou, já com esse nome. E quando eu comprei essa empresa de filtros, ela tinha o nome Autolex. E não gostava do nome, não gostei do nome nem das cores da embalagem, né? Que era verde e amarelo. Então eu acabei mudando o nome aos poucos, também, porque eu tinha muito cliente que trabalhava com produto e eles conheciam o nome anterior. Como Andorinha, né? Eles conheciam como Autolex. Ah, que era a parte sim. de fios. E aí eu fui alterando. Então na embalagem eu colocava os dois nomes. E o Filtran nasceu que é Filtros Andorinha. A abreviação de Filtros Andorinha, Filtran. Mais pra frente, no início eu ainda deixei separado. A parte de nome de Andorinha ficou pra parte metálica, né? Chaves de roda, macaco. As peças automotivas, né? E o Filtran ficou só para filtros. Na minha embalagem de filtros tinha só Filtran, e na minha embalagem de macaco, chaves de roda, tinha só Andorinha. Mais pra frente eu criei o logo, o nome, e passei a utilizar o Filtran Andorinha em todos os produtos. E agora deixou de ser uma cara de duas empresas. É isso que eu ia falar, fica com cara de que é duas empresas. Exato. Bom, mas que bom que você confiou no seu potencial, apesar de toda essa guerra aí de ficar viajando para 3 lugares diferentes num dia para fazer a empresa crescer. E você herdou a empresa com 15 funcionários? Como que tá hoje a empresa? Mais ou menos com 15 funcionários. Eu acho que até tinha um pouco menos. Aos poucos a empresa foi crescendo, eu fui estruturando, como eu te falei. Hoje a empresa conta com mais de 160 colaboradores, diretos e indiretos. E estamos cada vez crescendo mais. E o quanto que aumentou de faturamento na empresa? O faturamento cresceu umas 7, 8 vezes do que era há uns bons anos atrás, né, quando eu assumi a gestão. Então, mais ou menos isso, umas 7, 8 vezes. Então você criou uma indústria 100% nacional, sem terceirizar nenhuma etapa do processo? Nada? Sim, com muita dedicação, muito trabalho, ajuda de muitas pessoas. Um sonho que eu tinha desde moleque, desde criança. E hoje ele está realizado. É uma empresa muito boa, muito estável, onde a gente consegue atender os nossos clientes, a pronta entrega, ninguém precisa ter o estoque dentro do todo pode trabalhar com o nosso estoque. Produto 100% confiável, todo o processo feito. Por que não? É isso, pessoal. Vem pra Filtrandorinha.